Os 5 solas são 5 expressões teológicas que sintetizam os pilares da reforma protestante. Ou seja, os 5 solas expressam em 5 frases latinas o conceito da teologia reformada. E os 5 solas são sola scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide e soli deo gloria. A palavra sola é uma palavra latina e ela significa unicamente ou somente. Então, em nosso idioma, os 5 solas significam somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus a glória. E também é interessante nós falarmos a respeito da origem dos 5 solas, porque apesar de os conceitos expressos nos 5 solas serem evidentes na teologia da Reforma Protestante, esses conceitos eles foram sintetizados apenas tempos depois, quando teólogos reformados eles analisaram de forma sistemática as diretrizes da Reforma Protestante e perceberam que a teologia da Reforma estava alicerçada principalmente na centralidade das Escrituras, que é o sola Scriptura, e também na justificação pela fé na obra de Cristo, que envolve o sola gratia, o solus Christus, o sola fide e também o soli deo gloria, já que a salvação é uma obra de Deus e então toda a glória, toda a honra pertence somente a Ele. E é difícil saber quem utilizou pela primeira vez essa expressão 5 solas, mas acredita-se que isso se deu a partir do período em que foram formulados os catecismos e as confissões de fé da Igreja Reformada, da Igreja Protestante. Mas da forma como os 5 solas são utilizados hoje, ou seja, como um tipo de slogan da teologia reformada, provavelmente isto aconteceu apenas a partir do último século. E vamos entender então cada um dos 5 solas, começando pelo sola Scriptura, ou seja, somente a Escritura. E o sola Scriptura, ele indica a inspiração, a autoridade, a suficiência, a infalibilidade e a inerrância das Escrituras. Isso significa que somente a palavra de Deus deve ser identificada como regra de fé e prática da igreja. Ninguém mais, nada mais além da Bíblia. E os reformadores acreditavam que a autoridade das Escrituras não depende do testemunho de qualquer homem ou mesmo da igreja, mas unicamente do próprio Deus, que é o seu autor. Então, a autoridade da Escritura vem dela mesma, porque ela é a palavra de Deus. E esse conceito contrastava diretamente com a teologia da igreja medieval, porque naquela época a autoridade papal, a tradição e as formulações dos concílios eram considerados como tendo autoridade equiparável às Escrituras. Mas é claro que isso estava errado. Por quê? Porque apenas a Bíblia é a autorrevelação especial de Deus e de sua vontade ao homem. Saindo então do somente a Escritura, nós temos o somente Cristo, que é o solus Christus. E o solus Christus significa que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Nenhum outro complemento precisa ser adicionado à sua obra redentora. Cristo é suficiente. Seu sacrifício substitutivo em nosso lugar é suficiente para o perdão de nossos pecados, satisfazendo plenamente a justiça de Deus. E essa posição, inclusive, combatia o entendimento da liderança da igreja da época, que colocava outras pessoas em posição especial entre Deus e o restante dos homens. Mas a Bíblia diz que somente pelos méritos de Cristo o homem, o pecador, pode ser justificado diante de Deus. Nenhuma outra pessoa tem o poder de prover a reconciliação do homem com o Criador. E isto nos leva então ao sola gratia, o somente a graça. E o sola gratia significa que a salvação é somente pela graça de Deus. E o que isso significa? Significa que a salvação é uma obra realizada unicamente por Deus, não dependendo de qualquer cooperação humana. O homem nasce morto em seus delitos e pecados e não pode obter a salvação mediante suas obras. Ele nem mesmo tem capacidade para desejar e amar aquilo que é espiritualmente bom e agradável diante de Deus. Mas na época da Reforma Protestante, a igreja estava envolvida num verdadeiro comércio da salvação. O que acontecia? Acontecia que vendia-se perdão de pecados a quem pudesse pagar. E, consequentemente, era pregado que as esmolas, as boas obras, o comprometimento com as tradições da igreja e as doutrinas humanas desenvolvidas por ela garantiam um suposto lugar no paraíso aos fiéis. Mas definitivamente,
O homem não pode comprar a salvação pelos seus próprios esforços. Na verdade, ele nem mesmo pode optar por ela com sua vontade que está escravizada pelo pecado. E então nós temos também o sola fide, que é o somente a fé. E o sola fide significa que a justificação é unicamente pela fé em Cristo. E até mesmo essa fé não tem origem no próprio homem, na vontade do homem, mas é um dom de Deus. O homem não regenerado é incapaz de confessar que Jesus é o Cristo, o unigênito de Deus. E então é somente através da obra sobrenatural do Espírito Santo, fazendo-o nova criatura, que o homem pode responder com fé e arrependimento à mensagem do Evangelho. E o sola fide foi um ponto essencial na Reforma Protestante, porque Lutero, durante muito tempo, ele se empenhou num tipo de busca pela salvação de sua alma, mas ele teve sua vida transformada quando o Espírito Santo iluminou seu entendimento e ele conseguiu compreender toda a verdade que há na declaração das Escrituras de que o justo viverá pela fé. E por último nós temos o soli deo glória, ou seja, somente a Deus a glória. E o soli deo glória é o resultado natural do sola scriptura, do solus Christus, do sola gratia e do sola fide. Por quê? Porque quando se entende que somente a palavra de Deus é a única regra de fé e prática e que ela revela que somente Cristo é o mediador entre Deus e o homem e que a salvação não vem de obras humanas, mas é pela graça mediante a fé unicamente, então não há outra interpretação possível a não ser a de que a glória pertence totalmente e somente a Deus, o nosso Senhor. E isto nos leva a entender que o propósito último da criação de todas as coisas e da salvação do homem é a glória de Deus. Deus é glorificado tanto naqueles que recebem a mensagem do Evangelho com a manifestação de sua graça, quanto também é glorificado naqueles que rejeitam o Evangelho com a manifestação de sua ira. Ninguém, absolutamente ninguém, pode ocupar o lugar de Deus, e Ele não divide sua glória com ninguém, e toda adoração nos céus e na terra pertencem somente a Ele. Mas infelizmente, quando nós comparamos os 5 solas com o pensamento de muitas igrejas e de muitos cristãos da atualidade, nós percebemos o quão distante eles estão não apenas das bases da Reforma, mas das Escrituras. E então, após mais de 500 anos da Reforma, o apelo que continua válido ainda hoje é: voltemos às Escrituras e continuemos sendo constantemente reformados dia após dia pela Palavra de Deus.